Não são poucos os casos de jogadores que saíram de um clube e foram jogar no rival depois de um tempo. O Ronaldo Fenômeno jogou no Barcelona e no Real Madrid. Antes dele, o Figo tinha feito a mesma coisa e teve que lidar com o ódio da torcida do Barça. Isso eu já te contei num outro Radar Peleja. O Edmundo e o Romário também já vestiram as cores de clubes rivais aqui no Brasil. Já os torcedores, claro, não gostam quando um jogador faz isso, principalmente os craques, e costumam infernizar todos eles nos estádios quando rola o reencontro. É por isso que o Radar Peleja de hoje te conta como o Pedro se tornou odiado pela torcida do Fluminense. Pedro é hoje um dos jogadores mais badalados do futebol brasileiro. Desde que ele chegou ao Flamengo em 2020, já fez mais de 60 gols, mesmo tendo passado boa parte do tempo no banco de reservas, e vive sua melhor fase em 2022, sendo decisivo nos jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Com os gols e as boas atuações, tem uma galera que já tá cobrando o Tite por uma convocação pra Copa, pra pegar uma das últimas vagas ali. Mas tem uma torcida específica que não entra nessa onda e quer ver o Pedro longe da seleção e até do futebol brasileiro. Depois de ser dispensado da base do Flamengo quando era adolescente, o Pedro rodou por alguns clubes do Rio e teve grande chance de se tornar profissional quando foi contratado pelo Flu, fazendo muitos gols desde que ele estreou. Em 2017, se tornou a principal promessa do time e um dos jogadores mais amados pelos tricolores. A comemoração reverenciando os torcedores nas arquibancadas, além da boa fase em campo, fazia a torcida acreditar que ele seria um grande ídolo. Em 2019, quando foi perguntado se jogaria em outro lugar no Brasil, se liga só na resposta dele: "Não, acho que essa torcida já mostrou o que eu quero pra esse clube, né? Ser ídolo aqui no Fluminense." Apesar dessa declaração apaixonada, o clima começou a ficar meio estranho entre ele e o tricolor. Isso porque, com a crise financeira que o Flu enfrentava, o atacante estava sem receber salários há um tempo e viu surgir o interesse do Flamengo, que montava um elenco badalado pra temporada. Os rumores de uma possível transferência aumentaram na imprensa e entre os torcedores dos dois clubes. Pra evitar perder o seu principal atacante de graça pro maior rival, o Fluminense tratou logo de quitar as dívidas com ele. Mas mesmo assim, o Pedro não ficou muito mais tempo lá. Depois de se recuperar de uma grave lesão no joelho, ele foi vendido para a Fiorentina, o que meio que aliviou os torcedores do Flu, que estavam preocupados com as sondagens rubro-negras. Cercada de expectativas, a passagem do Pedro pela Itália não foi como muita gente esperava. Vincenzo Montella, o técnico da Fiorentina, não parecia ter gostado da chegada dele e mandou o cara para a Fiorentina B. Em 4 meses, ele só jogou 40 minutos no profissional antes de decidir voltar para o Brasil. A esperança da torcida do Fluminense era que ele voltasse para o clube, mas não foi bem isso que rolou. Já com o super time, o Flamengo voltou a mostrar interesse, e foi aí que a relação dele com os tricolores mudou completamente. Depois de aceitar a proposta rubro-negra, segundo a sua mãe, ele chegou a dizer que aquela era a sua grande chance de voltar a ser feliz. O Pedro não só tinha descumprido o que ele disse de jogar só no Fluminense aqui no Brasil, como ainda foi pro maior rival. A revolta tricolor aumentou ainda mais depois que ele tuitou um "evoluiu", quando as negociações com o novo clube estavam terminando. Os torcedores entenderam como uma provocação, como se ele estivesse evoluindo na carreira, comparando o Fluminense ao Flamengo, e reagiram assim nas redes sociais. Para piorar o sentimento de traição, o ex-vice-presidente do Flu, Celso Barros, participou de um podcast e revelou outros detalhes da ida do jogador pro rival. Numa das últimas reuniões, o Pedro chorou porque queria ir pro Flamengo, e ele ainda continuou falando que, apesar de não ter provas, achou estranha a venda do Pedro pro Fla. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. Logo que chegou no Flamengo, o Pedro disse que sempre torceu pelo clube e que entende a raiva da torcida do Fluminense. "É normal, eu respeito a torcida do Flu por me cobrar. É rivalidade, a torcida ficar chateada com a ida pro rival. A torcida não gosta, mas eu gosto. Eles estão no direito deles." Em grande fase e já amado pelos flamenguistas, resta saber se a campanha rubro-negra nas redes para que o Tite leve ele pra Copa vai dar certo. E segundo o próprio treinador, pelo menos uma convocação tá bem perto de rolar. Já os tricolores não querem nem saber do sucesso do atacante e costumam deixar isso bem claro quando eles se enfrentam. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.